Imagina a seguinte situação: um médico com 49 anos, ele é cardiologista e ele tem consultório próprio há quase 20 anos. A renda média mensal dele é de aproximadamente R$ 72.000. Ele tem dois imóveis, tem investimentos, patrimônio super sólido. Ele é casado, tem dois filhos e já viajou diversas vezes para os Estados Unidos ao longo da última década. Nunca teve nenhum problema na imigração durante essas viagens, e aí o visto americano dele venceu. Ele iniciou o processo de renovação acreditando que seria apenas uma formalidade. Dias depois, a renovação dele foi negada. E aí a pergunta que ele me fez foi exatamente essa: Adriana, como é que isso aconteceu? E talvez essa tenha sido a mesma pergunta que tenha trazido você, que está aqui nesse vídeo comigo. Existe uma crença muito comum de que quem já tem um visto americano acredita que a renovação é apenas uma atualização administrativa. Só que não é. Muito prazer, eu sou Adriana Spies, criadora do método PERC, Percepção Consular. E meu trabalho aqui não é ensinar pessoas a pedir um visto americano. O meu trabalho aqui é ajudar você a tomar uma decisão inteligente antes de qualquer pedido. E hoje eu quero te mostrar porque uma renovação negada quase nunca deve ser interpretada apenas como um problema de renovação. Sempre que alguém recebe uma negativa numa renovação, normalmente acontece a mesma sequência de fatos que eu vou te contar agora. A primeira reação é buscar um erro. Será que faltou algum documento? Será que eu preenchi alguma informação de forma incorreta? Será que eu preciso solicitar novamente imediatamente? Percebe uma coisa? Todas essas perguntas, elas olham apenas para o processo, o fazer o visto, mas elas nunca olham para o contexto. E é exatamente aí que mora o maior risco de processos assim. O consulado americano, ele não está apenas verificando se você já teve um visto anteriormente. Ele está analisando quem você é hoje. Qual é o teu momento de vida, qual é o teu histórico, a coerência das informações apresentadas, mudanças ocorridas desde a emissão do visto anterior. E é por isso que eu sempre digo que uma renovação não é um prêmio por você já ter tido um visto antes. Ela é uma nova decisão. Há algum tempo atrás, eu analisei um caso muito semelhante ao desse médico. E, naturalmente, eu vou preservar a identidade, né, do meu cliente. E ele era um empresário do setor metalúrgico. 54 anos, tá? Uma empresa com em torno de 80 colaboradores. E o faturamento dele anual superior a 18 milhões de reais. Ou seja, patrimônio super elevado, diversas viagens internacionais. E quando a renovação de visto americano dele foi negada, ele chegou até mim convencido de que havia tido algum erro burocrático, que aquilo ali era um erro e que não fazia sentido aquilo. Só que durante a análise do método PEC, ficou claro para mim que o problema não era burocrático, era 100% estratégico. Existiam mudanças importantes no contexto dele que jamais tinham sido analisadas sobre a ótica da percepção consular. Perceba, eu não estou dizendo que aquele fator de forma isolada causou a negativa. O que eu estou te dizendo aqui é que quando a gente analisa um caso de forma estratégica, frequentemente eu encontro elementos que o próprio cliente nunca havia considerado ser relevante para o seu caso. E é exatamente por isso que repetir o mesmo caminho sem compreender esse cenário costuma ser uma decisão precipitada. Existe uma diferença enorme, tá, entre você reagir a uma negativa e você compreender uma negativa. Reagir significa pensar apenas no próximo pedido, e isso a maioria das pessoas faz. Compreender significa você investigar, tá? Você realmente olhar por que aquela decisão aconteceu. E é exatamente aqui, quando você entende essa diferença, que muda completamente a estratégia do teu pedido. Porque vamos pensar o seguinte, tá? Se a causa, né, da negativa permanece desconhecida, qualquer nova solicitação corre o risco de você repetir exatamente o mesmo raciocínio anterior. Você concorda comigo? Agora, quando eu aplico o método PERC, num caso de renovação de visto negada, a minha principal pergunta nunca é assim:
Ah, quando é que você, cliente, você pretende tentar novamente? Não. A minha primeira pergunta é outra. O que mudou desde a emissão do teu visto anterior, tá? Até hoje. E aí vem um ponto importante. Essa pergunta normalmente abre uma conversa que, para mim, é uma das mais importantes em casos assim. Porque ela nos tira completamente da burocracia sobre formulário, documentos, entrevista, sobre patrimônio. A gente sai, a gente se afasta da burocracia. E aí nos aproxima da estratégia desse caso. Talvez hoje o maior erro, né, depois de uma renovação negada, seja você acreditar que a solução está na próxima solicitação. Na minha experiência, ao longo de quase 2 décadas trabalhando com visto americano, a próxima solicitação ela só realmente faz sentido depois que a estratégia do caso faz sentido. Essa ordem muda tudo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, tá aqui comigo até o final, porque a tua renovação de visto americano foi negada, eu quero deixar uma reflexão. Antes de você pensar em quando solicitar um visto novamente, primeiro se pergunte: eu realmente compreendi por que essa decisão aconteceu? Porque, assim, essa pergunta, ela pode ser muito mais importante do que você escolher uma data nova de uma nova entrevista. Se a sua renovação de visto foi negada e você percebeu que talvez existam muitos fatores que você ainda não analisou de forma estratégica, talvez esse não seja o momento de você pensar numa nova aplicação de visto, mas sim de você reconstruir a compreensão do seu caso. E foi exatamente por isso que eu desenvolvi a revisão estratégica. Na gente analisa de forma profunda o teu histórico, nós identificamos os possíveis fatores e pontos de atenção sob a ótica da percepção consular, e nós construímos um plano estratégico antes de qualquer nova decisão. Se isso faz sentido para você, eu estou liberando aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para você agendar a sua revisão estratégica. Até o próximo vídeo.